Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Esse texto é um dos textos marcantes das Escrituras. Aqui no capítulo 4, expõe uma narrativa bíblica, um diálogo de Jesus com uma mulher conhecida como a mulher samaritana. Aqui no texto nos fala também, nos mostra um diálogo de Jesus também com outras pessoas. Jesus, além da mulher samaritana, pecadora que diz a Bíblia, o texto também vai falar que Jesus também tem um relacionamento aqui, um diálogo com os seus discípulos, com muitos samaritanos que creram nele a partir dessa narrativa, e também fala de um oficial do rei, e também fala da sua família. Então o capítulo 4 de João, ele vai falar disso. Mas eu quero ler alguns versículos com vocês, a partir do versículo 3, por gentileza. João 4, versículo 3 em diante. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Repita, leia comigo somente esse versículo. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele te daria água viva. Ao que lhe a mulher respondeu: O Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas aquele que beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que eu lhe der a água da vida, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê esta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Feche os seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta. Espírito Santo, só o Senhor tem o poder de convencer os nossos corações, o coração do homem, do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, graças te damos pela leitura da tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é uma fonte a jorrar pela vida eterna.
A tua palavra, Senhor, é uma fonte a jorrar para a vida eterna. E nós te louvamos, Deus. Pai, o Senhor sonda os nossos corações. Eu não posso sondá-los, Deus. Não posso sondar os corações. O homem não pode sondar o coração do próximo, mas o Senhor pode. O Senhor conhece. O Senhor esquadrinha os nossos pensamentos. O Senhor, ó Pai, olha que sabe cada célula do nosso corpo. O Senhor conhece, Deus, a nossa alma. Deus, Tu conhece, Deus, lugares da nossa vida onde nós mesmos, muitas das vezes nós não conhecemos. Por isso, Senhor, eu lhe peço, se há vidas nessa noite aqui, se há corações aqui, Pai, se há pessoas que vieram aqui nesta noite para buscar, para encontrar, ou para buscar, Deus, um copo de água para saciar a sede que ele está, ou um balde de água para matar a sua sede, Senhor, que ele possa nessa noite, que ela possa nessa noite encontrar a fonte que jorra para a vida eterna, que é o Senhor. Em nome de Jesus. Agora, queridos, o que levaram essas pessoas a serem comuns? É uma pergunta. O que levaram essas pessoas a se tornarem comum? A fé em Jesus Cristo. Tanto a mulher samaritana, como os discípulos de Jesus, os samaritanos, o oficial do rei e a sua família. Agora, quem eram os samaritanos? Eu não quero falar sobre eles, eu quero falar sobre a mulher. Mas para que os irmãos, aqueles que não têm a compreensão, nós aprendermos juntos nessa noite. Os samaritanos eram uma raça mestiça, parte judia e parte gentia. Eles haviam sido formados durante o cativeiro assírio, das 10 tribos do norte, a partir de 727 a.C. Os samaritanos, queridos, eles eram rejeitados pelos judeus, por não poder provar a sua genealogia. Os judeus odiavam os samaritanos. Os samaritanos estabeleceram o seu próprio templo, nos seus cultos religiosos, no Monte Gerizim. O Monte Gerizim foi o lugar onde Moisés, ele trouxe a revelação da parte de Deus, o capítulo 28 de Deuteronômio, ali no Monte Gerizim. E os samaritanos estabelecem o templo deles. Os samaritanos tinham um templo, uma cópia do templo de Salomão. Eles tinham o mesmo templo, eles tinham seus sacerdotes, eles tinham seus próprios levitas, eles cultuavam ao Deus de Abraão da sua forma, porque eles não tinham acesso a Jerusalém. Por isso então, e por causa desse motivo, o ódio dos judeus pelos samaritanos se acirrou muito mais. Bem, a aversão dos fariseus pelos samaritanos era um tal que oravam para que nenhum samaritano fosse revivido no dia da ressurreição. Olha o tamanho do ódio dos fariseus, dos judeus fariseus religiosos. E numa tentativa de insultar Jesus, irmãos, seus inimigos o chamavam de samaritano. Ô samaritano! Chamava Jesus de samaritano, para tentar ofender Jesus, para tentar atingir Jesus, mexer com o emocional de Jesus. No versículo 48 do capítulo 8 de João, diz assim: os judeus lhes responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado. E uma vez, irmãos, que Jesus operava dentro do plano de Deus, uma vez que Jesus operava dentro do plano de Deus, então era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus estava escrito, estava já determinado, estabelecido por Deus eterno, pelo eterno Deus, pelo próprio Deus,
Jesus Cristo passar por Samaria. No capítulo 2 de João, se eu não me engano, vai falar do início do ministério de Jesus. Jesus opera o primeiro milagre em Caná da Galileia. No capítulo 3, fala de uma narrativa de Jesus com um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E no capítulo 4, começa essa narrativa bela aqui. Depois você, em casa, medite no capítulo 4 do Evangelho de João. Jesus podia, irmãos, escolher além do caminho de Samaria, porque Jesus tinha um destino. Jesus tinha um objetivo. O objetivo de Jesus nesse dia era ir para Galileia. Jesus, ele queria ir para Galileia. Então Jesus tinha, primeiro o caminho, Jesus podia ir pela costa. Andar pela costa é um privilégio. Onde eu morei, é uma costa litorânea, de belas praias, um lugar muito bonito. Então, eu gostava sempre de andar, de pegar, né? Alguns amigos sabem que eu tenho um Fusca, eu gosto de andar de Fusca. E alguns falam que eu sou meio malucão, porque andar de Fusca, né? Mas só os loucos entendem isso, né, irmãos? Mas eu gostava de pegar meu Fusquinha e andar. Eu andava 30 quilômetros, 20 quilômetros na costa. Eu abria o vidro do Fusquinha, o ar-condicionado, que é o catavento, né? Você tira ali, faz aquela forcinha, empurra, e sentia aquela brisa do mar. Eu fazia isso sempre, isso me relaxava, me transparecia, eu gostava de fazer isso. E ali existem caminhos, por exemplo, o caminho de onde eu morava, para a praia, para a cidade de Guarapari, é aproximadamente 35 quilômetros, 30 quilômetros. E para ir para Guarapari, você pode ir pela costa, ou você pode ir por outra estrada, até mais rápida. Mas eu gostava de andar pela costa, porque você vê o mar, então eu gostava de fazer isso. Jesus poderia aqui, querido, ir para Galileia e ir pela costa. Jesus também poderia atravessar o Jordão e subir para Pérea, mas ele passa por Samaria. Jesus, sendo judeu, ele quebra paradigmas. Jesus quebra paradigmas religiosos, conceitos errados, e Jesus então vai pelo caminho mais difícil. Jesus vai para a Galileia pelo caminho mais difícil. Ele poderia encontrar, talvez, eu estou aqui parafraseando, irmãos. Jesus poderia talvez ter alguns incômodos, encontrar alguns samaritanos revoltados, talvez ali naquele lugar. Mas Jesus passa por ali, irmãos. Mas ele, através do seu plano eterno, tinha que passar por Samaria. Deixa o Espírito Santo encher o seu coração nessa noite. Ele escolheu o caminho mais difícil para encontrar aquela mulher. Por isso, nessa noite, eu quero falar sobre o encontro marcado. Esse é o título da mensagem, irmãos. Estava esquecendo aqui, mas como bom batista, tem que citar, né, pastor Antônio? Encontro marcado. Jesus, então, escolhe o caminho mais difícil para encontrar uma mulher. Para Jesus, não importa quão difícil estava aquela mulher, mas Jesus tinha um encontro com ela. Eu quero dizer para você nessa noite, dizendo como palavra de Deus para você, para Jesus não importa o quão difícil você se encontra, Ele veio aqui hoje para encontrar com você. Quem veio buscar água aqui? Amém? A água que Jesus quer te dar é uma água que jorra para a vida eterna. A água que Jesus quer dar a você é uma água para a vida eterna.
Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui. Jesus, na sua eternidade, irmãos. Jesus, ele, na sua sabedoria, na sua transcendência, na sua sabedoria eterna, querido, do seu conhecimento, por ele conhecer você, por ele escolher você desde o ventre da sua mãe, dele escolher cada um de nós. Jesus, então, queridos, ele proporciona lugares específicos para nos encontrar. Eu já citei isso aqui na igreja, que Jesus, ele é ele que vem a nós, não é nós que vamos a ele, irmãos. É Jesus que nos salva, irmãos. Foi ele que amou o mundo de tal maneira que Deus Pai envia o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele saiu da sua glória, da sua majestade, sublime, excelso, eterno, majestoso, glorioso, soberano. Então ele se faz homem, vem aqui, padecer, sofrer, morrer numa cruz para nos salvar. E agora ele diz que tu és meu. Eu te chamei pelo nome. Quando tu fosse formado no ventre da sua mãe, eu escolhi você. Se Deus escolheu a mim, escolheu você, queridos, eu creio, 100% eu creio, que a nossa vida, os nossos dias, a nossa vida, querido, já está escrita no livro do Senhor, estabelecido, querido. Esse dia, querido, esse dia de hoje, estava marcado na eternidade, para Jesus encontrar com você. Se você crê ou não, eu creio. Você não está aqui por acaso, você não é obra do acaso. Esta igreja aqui, irmãos, esse lugar que Deus na sua eternidade escolheu um homem para crer nesse projeto, uma família para crer nesse projeto. E esse lugar, irmãos, uma igreja estabelecida na Vila Malha, na antiga Rua 8, que agora nem sei o nome dessa rua mais, que muda sempre, né, o nome de rua, na Rua 8 da Vila Malha. Deus, queridos, estabeleceu esse lugar para que você estivesse aqui hoje, para que Jesus tivesse um encontro com você. Eu creio nisso, amém? Aleluia, glória a Deus. Jesus está aqui. Um encontro pessoal com o Senhor Jesus mudará a sua vida para sempre. Quando Jesus encontra uma pessoa, quando ele conversa com essa pessoa, quando ele fala com essa pessoa, através da sua palavra, essa pessoa então o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. E o Espírito Santo dele entra e faz morada, querido. Quando ele toca em você, a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Na sua vida vai começar, querido, uma metamorfose, uma mudança. Mudança de valores, princípios, crenças, costumes, hábitos. Vai mudar na sua vida, querido. Vai mudar na sua vida. Em Samaria, então Jesus encontraria uma mulher e a conduziria à fé salvadora. E o impacto desse diálogo de Jesus com a mulher mudaria a vida dela para a eternidade. Quem era essa mulher samaritana? Quem era essa mulher sem nome, de vida imoral? Quem era essa mulher? Era uma mulher religiosa, irmãos. Preste atenção. Essa mulher era religiosa. No versículo 12, ela pergunta se Jesus era maior do que seu pai Jacó. Seu pai Jacó? Aquele poço?
quem furou aquele poço foi Jacó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Então a fé daquela mulher estava no engenheiro, no construtor daquele poço. Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Então aquela mulher tinha fé em Abraão. Aquela mulher acreditava em algo. Aquela mulher acreditava. Então isso mostra que ela era religiosa. Ela ia ao poço, no versículo 15, diz que ela ia ao poço de Jacó por tantas vezes beber da água para matar a sua sede. Ela tinha uma sede, qual era, irmãos? Espiritual. Porque na cidade de Samaria tinha água, irmãos. Como que uma cidade? Pode ter uma cidade sem água? Uma cidade pode se estabelecer se não tem água? Ela pode ter dificuldade de água, mas água ela tem. E o poço de Jacó era uma referência para os samaritanos como uma peregrinação religiosa. Ela peregrinava semanalmente para buscar saciar a sua sede espiritual. Ela tinha uma necessidade espiritual. Ela fazia ali as suas orações. Essa mulher, ela fazia as suas orações. A religiosidade engana o pecador, mostrando que é necessário mecanismos humanos para buscar a Deus. Irmãos, fazer peregrinação, com todo respeito àqueles que fazem, irmãos, por favor, entenda, eu só estou expondo as Escrituras. Para aqueles que peregrinam, para aqueles que acreditam que precisa fazer algo para pagar a Deus. E isso, irmãos, isso pode dizer principalmente também aos evangélicos. Evangélicos que acreditam que precisa fazer algo para Deus, para chamar a atenção de Deus. Se você ora a Deus por necessidade, você ora a Deus por questão religiosa. Não, eu preciso orar hoje, porque nossa, eu não falei com Deus hoje, eu preciso falar com Deus. Aí você vai lá, não, eu tenho que orar 1 minuto. Aí você cria querido, tem que tomar muito cuidado com isso. Mais do que a oração, queridos, mais do que você orar, mais que você fazer rituais religiosos, Jesus quer muito mais do que isso. Jesus quer estar com você. Isso faz uma diferença. Agora preste atenção. Essa mulher, ela era adúltera, não tem um marido. O espírito de religiosidade faz com que a pessoa permaneça na prática do pecado e acredita que pode manter um relacionamento com Deus. Existem pessoas que têm vida de pecado e são religiosas. Praticam pecados absurdos. Eu não quero aqui apontar, irmãos. Não estou aqui para apontar dedo para você, porque se eu apontar um dedo para você, tem 3 apontando para mim. Agora você precisa saber quem você é em Deus. Pessoas que não conseguem se libertar de coisas que ela sabe que precisa largar, mas não consegue. Essa mulher era uma. Ela teve 5 maridos. Gente, 5 maridos ela teve, o qual ela estava tendo um relacionamento exatamente nesse momento. Ela fala, Jesus traz uma revelação, fala, você teve 5 maridos, e o que você tem hoje, ele não é seu marido. E ele diz, bem verdade, Senhor, dissesse a verdade. Então aquela mulher toma uma postura, um posicionamento, e essa mulher, queridos, repito, ela tinha fé em Abraão. No versículo 25, vai mostrar que essa mulher tinha fé em Abraão. Diante dessa narrativa bíblica, queridos irmãos, podemos observar como o conhecimento da samaritana a respeito de Jesus vai crescendo, o diálogo de Jesus com ela vai crescendo, e algo vai gerando no coração dela, até o ponto de reconhecer que Ele é o Cristo,
Ou seja, o plano de Deus se cumprindo na vida dela. O encontro que Jesus marcou com aquela mulher, queridos, foi um encontro que Jesus marcou. Um encontro, querido, tremendo da Bíblia. Aquele paralítico no poço de Betesda, é isso mesmo? Poço de Betesda, né, pastor? Paralítico no poço de Betesda, que há 38 anos estava no poço. Eu aprendi isso aqui com o Maurício. Ele me contou essa história. Ele teve agora no ano passado em Israel. Ele compartilhou comigo. Jesus foi naquele lugar, querido, e aquele homem estava há 38 anos ali, crendo que existia uma crença, um espírito de religiosidade, que cada ano, uma vez por ano, um anjo descia naquele poço, mexia com as águas, e o primeiro que entrasse era curado. E aquele homem estava ali há 38 anos. Mas historiadores dizem, ali, os guias turísticos de Israel, que em frente àquele poço, o poço de Betesda, existia uma porta a alguns metros, e ali, por muitos e muitos anos, morou a avó de Jesus. A avó de Jesus morou ali. Dizem que Jesus, indo na casa da sua avó, com certeza Jesus viu aquele homem. Mas Deus, no seu plano eterno, Jesus volta naquele lugar. Agora, quando ele se revela sendo Deus, que quando criança, talvez, adolescente, jovem, Jesus então cura aquele homem. Irmãos, quando Deus tem um encontro com uma pessoa, não importa onde você esteja, não importa se há 38 anos você tem de idade que você ainda não encontrou Jesus, se você tem 40 anos, se você tem 50, 70 anos, 80 anos, 100 anos, ou se você é uma criança, um adolescente, se Deus tem um encontro com a tua vida, se for hoje, meu irmão, se for hoje, minha irmã, você vai sair daqui e a sua vida vai ser transformada para a eternidade. Você nunca mais será a mesma. Você nunca mais será o mesmo. Porque não é eu falando, é o Eterno falando para você. É o Deus soberano que tem um plano na tua vida, querido. Não adianta você correr. Não adianta você fugir de Deus. Porque se eu subo o mais alto monte, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu vou para alto mar, lá tu estás também. Ou se eu sou jogado no mar, engolido por uma baleia, por um grande peixe, lá tu estás também. Talvez a sua vida se encontre, querido, numa situação difícil, de desespero, de dificuldade, mas Jesus está chamando você hoje para o encontro. Para o encontro. Aleluia. O plano de Deus, aquele encontro marcou a vida da mulher de Samaria. Agora, por que e de que maneira? Por que e de que maneira você possa ter um encontro com o Senhor Jesus? Primeiro, porque o plano de Deus é libertar os seus filhos, porque Ele veio para libertar os cativos, porque Ele veio para libertar os cativos, para libertar os algemados, para aqueles que viviam em trevas, recebam a luz do Deus eterno, Jesus Cristo Senhor. O plano de Deus é te libertar dos pecados, porque Jesus, irmãos, Ele veio aqui por causa dos nossos pecados, por causa das nossas prisões, por causa das nossas dores.
por causa do nosso desespero, por causa das nossas dificuldades, por causa das nossas decepções, por causa dos nossos problemas, por causa da nossa família. Jesus veio aqui para nos libertar e nos dar a vida eterna, porque todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O plano de Deus é te libertar dos pecados. O plano de Deus é te libertar do espírito de religiosidade. Irmãos, como esse espírito tem destruído pessoas. Como esse espírito tem destruído famílias inteiras. Como esse espírito tem destruído igrejas inteiras. O espírito de religiosidade. Quem crucificou Jesus, irmãos? Foram os religiosos. Não foram as prostitutas, irmãos. Não foram os paralíticos, os leprosos. Não foram. Foram os religiosos, irmãos. Dialogando com o pastor Antônio, as nossas maiores lutas não são com os ímpios. Não são com aqueles que não conhecem Jesus. As nossas maiores lutas, irmãos, são os que estão dentro da igreja. Com os religiosos, não com os filhos de Deus, mas com os religiosos. Porque o filho de Deus, irmãos, abraça, chora. O filho de Deus não te calunia. O filho de Deus não vai falar de você. Um filho de Deus, irmãos, vai na tua casa. Um filho de Deus, quando ele ouve falar de alguma coisa que envolve você, o bom pastor te chama para conversar. O bom pastor abraça. Está entendendo, irmãos? Amém? Preste atenção. O espírito de religiosidade é a mais forte oposição contra a igreja. O espírito de religiosidade é a mais forte oposição contra a igreja de Jesus Cristo, a igreja apostólica, contra os cristãos em ministérios efetivos. Sempre por trás de um religioso tem pecados escondidos. Sempre por trás de um religioso, irmãos, tem um caráter deformado. Irmãos, quem tem caráter deformado, cedo ou tarde, o caráter dessa pessoa vai ser revelado. Porque diante do Altíssimo, irmãos, diante do Eterno, diante daquele que vive para sempre, irmãos, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Deus vai trazer à tona, irmãos. Então, queridos, por que e de que maneira eu posso ter esse encontro com Jesus? Para que você tenha vida e vida em abundância. Segundo, irmãos, porque o plano de Deus é revelar a você. Por que e de que maneira? Porque o plano de Deus é se revelar a você através da sua palavra. Revelar que Ele é a água viva. Levítico capítulo 10, 3 e 14 diz assim: para te dar a água viva, porque Ele é a fonte de água que nunca se esgota. Nunca se esgota. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Perdão, eu disse Levítico, mas é versículo 10, 13 e 14 do capítulo 4. E no Evangelho de João 7, 30, capítulo 7, versículo 37 e 38 diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva correrão do coração de quem crer em mim. De que maneira, então, posso receber o plano de Deus? Por quê? Repetindo somente o ponto. Porque o plano de Deus é nos libertar. Segundo, porque o plano de Deus é revelar a você. E por último, de que maneira posso receber o plano de Deus? Olha o versículo 15 do capítulo 4. A mulher lhe disse: Senhor,
quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. De que maneira, irmãos, posso receber o plano de Deus? Confessando, primeira coisa, reconhecendo. Você precisa reconhecer que precisa de Deus. Você precisa reconhecer que precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Você precisa reconhecer que os seus pecados precisam ser apagados pelo sangue de Jesus Cristo. Você precisa reconhecê-lo confessando e abandonando o seu pecado através do arrependimento. Eu quero encerrar minha mensagem nessa noite. Que Deus sonde o seu coração, que você possa ter esse encontro, que você seja liberto do espírito de religiosidade, o espírito, irmãos, que separam pessoas, o espírito, irmãos, esse espírito maligno de Satanás, que quer matar você, esse espírito maligno de destruição, seja liberto em nome de Jesus. Feche os seus olhos.